que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. Eu peço que os irmãos abram sua Bíblia um pouco mais na frente, em Gênesis 21. A Sara, como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por nos permitir dar mais uma semana e hoje estar na tua santa casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Senhor, nada sou o menor da casa, sou apenas instrumento nas tuas mãos. Que a tua palavra ela venha como uma flecha no coração daquele que é necessitado e que ele possa se fortalecer diante da tua presença. Deus, se faz presente conosco, desde já nós te agradecemos. Amém. A gente não pode se sentar. Irmãos, vocês têm convicção que Deus tem uma promessa na vida de cada um de vocês? Amém. Glória a Deus. Mas eu pergunto a vocês, em meio dessa convicção, que vocês têm certeza que Deus tem uma promessa na vida de vocês, quantas batalhas fizeram com que essa promessa ela se cegasse diante dos olhos de vocês? Irmãos, uma das coisas mais difíceis é continuar acreditando quando tudo ao nosso redor se parece ao contrário. Pelo seguinte fato: nós seres humanos se baseamos naquilo que a gente vê, mas Deus ele trabalha em cima da promessa. E Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Enquanto as pessoas só enxergavam a idade avançada, a impossibilidade de Sara de engravidar, o tempo que se bastava, mas Deus já tinha decidido em gerar Isaque. Porque o óbvio, diante do olhar humano, não é a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. O povo via a impossibilidade, mas Deus via a promessa. Gênesis 17 vai dizer: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Humanamente falando, era impossível, fora de tempo, sem lógica. O próprio Abraão teve dificuldade para entender. E tem situações da nossa vida que parecem encerradas. Sonhos mortos, projetos parados, portas fechadas, pessoas desacreditando. Mas Deus não depende do cenário para cumprir o que falou. Aleluia. As coisas não precisam estar expostas aos nossos olhos para que Deus cumpra a promessa que Ele tem sobre as nossas vidas. Porque quando Deus promete, o impossível se torna detalhe. Quando eu recebi o convite do Eli para estar hoje aqui pregando, eu fugi de todas as maneiras para não aceitar. Eli é um homem de Deus. Para quem não sabe, Eli é diácono aqui da igreja, e diácono significa servir. É você ser servidor. E queria eu ter pessoas ao meu redor que fosse igual a Eli, porque ele cumpre com excelência o ídolo de Deus. Meu irmão, muito obrigado pelo convite. E hoje, eu, Arthur, depois de 2 anos, distante de todas as obras que Deus tinha sobre a minha vida, eu estou aqui novamente, no altar, Glória a Deus. nervoso. Porque afinal, quem não fica nervoso na presença de Deus? Com tanto galardão. Somos falhos, somos pecadores, mas Ele, com toda a sua graça, Ele renova todos os dias as suas promessas sobre as nossas vidas. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouco do que Ele fez e o que Ele faz. E quando eu recebi o convite, eu perguntei à minha mãe: o que eu prego? O que é que eu falo? Ela disse: fale o que você está vivendo, o seu testemunho.
Daqui as pessoas que devem me conhecer, que é minha mãe, meu pai, o Eli, os dois irmãos que estão ali na porta, a esposa do Eli, que creio que ele falou um pouco de mim. Quem sou eu? Sou um rapaz de 24 anos, um rapaz que desde cedo compreendi e entendi que Deus tinha uma promessa sobre a minha vida. Só que para quem sabe que tem uma promessa, para viver a promessa existe um processo. E o processo é árduo. Quantas vezes durante o meu processo eu disse: Senhor, vou desistir. Para quem não me conhece, eu perdi minha mãe quando eu tinha 18 anos e perdi meu pai quando eu tinha 16. E isso foi um incentivo e isso fazia parte do processo para que eu pudesse viver um propósito. Então, depois que eu perdi minha mãe, muitos altos e baixos eu enfrentei. Mas quem somos nós para não viver altos e baixos? Faz parte da vida, é o sentido da vida a gente viver altos e baixos. Porque a maior promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, ela não se baseia com ouro, com prata, mesmo a gente necessitando para que a gente possa viver. Mas ela se baseia em que Ele irá voltar e o galardão, juntamente conosco, será repartilhado. Irmãos, durante todo esse meu processo para viver o propósito, eu disse: vou desistir. E o Senhor não permitiu que eu desistisse. E ano passado foi um ano onde essa parte do propósito, do processo para viver o propósito, foi a parte mais árdua. E eu disse: Senhor, vou desistir. Eu perdi tudo. Não só perdi minha mãe, como perdi meu pai. Eu perdi negócios que eu conquistei. Mas eu perdi porque durante o processo que eu conquistei, eu esqueci de quem tinha me entregado aquilo, que era Deus. Então eu me distanciei de Deus. E ano passado eu vinha perder tudo, para que eu pudesse entender que eu tinha tudo e deixei esse tudo de lado para viver o tudo que aquilo aos meus olhos era tudo, mas não era tudo. E quando eu descobri que tudo aquilo que eu tinha conquistado não era mais meu, que eu sofri um golpe, eu entrei em depressão. Eu estava pronto para findar a minha vida. Não tinha pai, não tinha mãe. Aquilo que eu pensava que era tudo, que era dinheiro, se foi, porque confiei em pessoas que não podia confiar. Só que a gente não entende o processo para viver o propósito. E naquele momento, eu repito, eu pensei que eu tinha perdido tudo. Então, eu disse: Senhor, eu preciso recomeçar. Só que eu novamente disse, não só disse, mas agi recomeçando da minha maneira. Conversei e não permiti que Deus falasse comigo. E reconquistei muita coisa. E nesse processo de reconquistas, Deus permitiu que eu vivesse um reencontro. E Deus usou um dos seus servos, uma das suas servas, para que pudesse me entregar algo. Enquanto essa serva entregava algo sobre a minha vida, eu me questionei. Eu fiz um questionamento. Porque essa serva disse que Deus iria permitir que eu reconquistasse tudo que eu perdi. Então naquele momento eu comecei a enxergar que o que eu tinha perdido, que eu queria de volta, não se baseava em dinheiro, não se baseava em negócio, mas se baseava em ter uma família. E no meu coração naquele momento eu disse, eu ri pelo seguinte fato. Eu disse na minha mente, eu quero minha mãe. E ri por dentro. E Deus, com toda a sua honra, com toda a sua graça, Ele
permitiu reconquistar tudo. E no começo do ano, nesse processo de reconquistar tudo, ainda existia um vazio, porque Deus ainda iria entregar aquilo que de fato eu precisava, que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com ouro, não tem a ver com prata, porque tudo isso passa. Lá em Hebreus 10:23 vai dizer que Ele é fiel para cumprir sobre todas as nossas vidas as suas promessas, e Ele é fiel para cumprir. Só que quando a gente escuta isso, a gente pensa que se refere a coisas terrestres, mas não é coisas terrestres, é coisas espirituais. Porque, irmãos, a gente pode conquistar ouro, prata, a gente pode viver 100 anos, a gente pode usufruir do bom e do melhor que a terra pode nos dar. Mas, irmãos, o que vai valer no final a gente chegar na porta dos céus e o nosso nome não está lá? Que sentido vai fazer? Não vai fazer sentido algum. E começo do ano, Deus me permitiu que eu conhecesse a Dona Verilda. E juntamente com a Dona Verilda, eu conheci o Max. Eu perdi meu pai com 16, eu perdi minha mãe com 18. Só que eu não convivia com o meu pai. Então eu não sabia qual era a sensação de ter um pai. Mas eu tinha uma mãe excelente. Uma mãe que cumpriu o papel de pai e cumpriu o papel de mãe. Só que Deus, Ele faz além daquilo que a gente pede. E Ele fez. Ele me permitiu ter uma mãe, novamente, que me aconselha, que me faz enxergar que eu tenho que voltar para casa, porque eu sou uma pessoa que sou um pouco agitado, não nego. Porque afinal, eu não tinha um motivo de voltar para casa. Mas hoje ela só dorme quando eu volto. Mesmo com a cabeça dura do pai, Ele também se preocupa comigo. E Deus, com toda a sua honra e sua glória, além de me permitir ter uma mãe de volta, Ele me permitiu que eu compreendesse o que era o amor de um pai. E Ele me deu um pai, o Marcos, que eu aprendo com ele e creio que ele aprende comigo. Porque não somos donos da sabedoria. A sabedoria ela é de Deus. E pessoal, como o pastor falou, nós hoje tomamos a prioridade de estar com Deus. Porque a gente sabe aonde a gente quer estar. A gente almeja estar em um lugar que não faz parte das coisas mundanas, mas faz parte do maior projeto de nossas vidas. Então não se permita se frustrar se ao decorrer do processo da vida de vocês as coisas não deram certo. O livro de Hebreus vai ter um dos capítulos que tem por título Heróis da Fé. E o capítulo inicia-se falando das promessas que Deus tinha sobre alguns homens que fizeram parte da Bíblia. E o capítulo finda dizendo que essas promessas eram tão grandes que não eram para ser vividas em planos terrestres, mas no plano espiritual. Somos ricos do que o mundo não pode nos proporcionar. Somos ricos da presença. Somos ricos, pois sabemos que temos um Pai que mesmo em todas as dificuldades, mesmo em todas as lutas, a gente sabe que Ele nos ouve, que Ele nos guarda, que Ele nos guia, que Ele nos permite recomeçar. Quantas vezes o mundo, que não é dono de nada, não permitiu que a gente recomeçasse, mas Deus, com toda a sua grandeza, todos os dias Ele renova as suas promessas e permite que a gente possa recomeçar. Porque Deus, mesmo com toda a sua grandeza, Ele é humilde. E nosso dever como cristão é ser humilde. Irmãos, venho passando por dias difíceis. Dias que eu me pergunto, Senhor, o porquê da agitação, o porquê da turbulência, o porquê do processo. Porque somos teimosos. Porque eu sou teimoso. E por eu ser teimoso, Deus me fez permitir 2 sábados passados estar aqui, que minha mãe veio pregar. E aí eu estava disposto novamente em desistir.
Deus me mostrou que eu não podia desistir, porque pessoas precisavam de mim. E o meu maior propósito, como o propósito de cada um de vocês que estão aqui para servir, é cuidar um do outro, porque somos uma família. Vivemos em união. Aqui é a maior riqueza que podemos ter. Ali da porta para fora, nada vai agregar sobre as nossas vidas. Irmãos, é maravilhoso hoje estar aqui reunido com vocês. E eu fino deixando a seguinte mensagem no meu coração: não permita desistir. Aleluia. Deus, ele trabalha na mansidão, enquanto os problemas, enquanto o inimigo, ele trabalha com gritos, com angústias, com pontos que fazem com que a gente perca o nosso foco. E enquanto a gente está vivendo o processo para viver o propósito, inúmeras vezes a gente vai passar por momentos onde a fala do mundo vai gritar e a gente vai pensar que Deus não está falando com a gente. Mas o conselho que eu deixo para cada um de vocês: Deus trabalha na mansidão. Se permita diminuir o volume que não faz parte da voz de Deus e permita ouvir Deus falar na sua calmaria. Enquanto você diz eu vou desistir, Deus ele soa no seu ouvido: permaneça. Senhor, não dá mais. Ele soa bem calmo: permaneça. Permaneça. Faça chuva, faça sol, permaneça. Porque grande é a vitória que Deus tem preparado sobre as nossas vidas. Deixe já agradecer pela oportunidade. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Nós vamos estar em pé, vamos encerrar cantando. Coloque aí, deserto. O Sara Farias me arrumou o microfone. Agora tem que ser rápido.